Muito obrigado, Piotr. Uma ótima tarde para você que nos acompanha. Bem-vindo e bem-vinda ao 3 em 1. E nós já seguimos com imagens ao vivo desse comboio de Donald Trump que está em Nova York a caminho da Trump Tower. Donald Trump saiu hoje de Mar-a-Lago, a casa onde ele mora na Flórida, em Palm Beach. Desembarcou agora há pouco em Nova York, deve passar a noite na Trump Tower para amanhã ir então ao tribunal, onde deve ouvir essas acusações que ele recebe neste momento. Eu estava vendo o Marcelo Favalli, que está conosco também aqui no 3 em 1, editor de internacional, que mesmo antes da chegada de Donald Trump, houve uma movimentação muito grande de segurança ao redor de todos estes locais por onde Donald Trump deve passar agora por conta desse julgamento. Desse indiciamento, vamos colocar assim. Então havia segurança reforçada ao redor da Trump Tower, segurança reforçada também no tribunal. Algumas pessoas até foram liberadas do trabalho em outras repartições por conta disso. É um esquema necessário diante do tamanho e da repercussão que esse caso está tendo desde que ele veio à tona. Muito boa tarde para você. Boa tarde, Cine. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Sem a menor sombra de dúvida, nós estamos falando aqui de um personagem indelével do século XXI. É um ex-presidente que é cheio de ineditismos. Quando ele chega à presidência, é o presidente mais velho a vencer uma eleição por um primeiro mandato. É o primeiro homem que entra na Casa Branca sem ter tido nenhum cargo público. E agora, pela primeira vez em 234 anos desde a data da primeira campanha eleitoral nos Estados Unidos, em 1889, a gente tem um ex-presidente que vai sentar no banco dos réus. Se nós, que estamos a milhares de quilômetros de distância, estamos acompanhando centímetro a centímetro o deslocamento de Trump, imagina como é que está a cabeça do americano, a opinião pública americana e principalmente a cidade mais importante dos Estados Unidos, Nova York. Ele vai para a Trump Tower, como o Cine antecipou, fica ali na Quinta Avenida, numa das entradas mais nobres para o Central Park. É, sem dúvida nenhuma, o endereço mais sofisticado de Nova York. E amanhã ele vai para um tribunal que fica muito perto da Bolsa de Valores de Nova York. Isso justifica vias fechadas, repartições públicas funcionando parcialmente, que é para ajudar nessa logística de locomoção. 55 mil servidores da segurança de Nova York foram destacados para manter uma ordem na cidade entre policiais e servidores da prefeitura, do estado, que não são necessariamente policiais uniformizados. 55 mil pessoas estão destacadas para fechar ruas, para garantir aí uma varredura para ver se não tem uma bomba no caminho, se não há um risco de atentado, porque o Donald Trump, independente da opinião de qualquer um de nós, ele fomentou, na opinião pública, dentro dos Estados Unidos e fora, ódios e paixões. Ele é um personagem muito importante da política nos Estados Unidos, dentro e fora dos Estados Unidos. Então, ele pode ser um alvo em potencial de grupos a favor e contra ele. Justamente, uma das preocupações da segurança pública da cidade de Nova York é evitar que manifestações a favor e contra o ex-presidente se encontrem e entrem em choque. Então, isso explica o esquema de segurança. Agora, quem está passando férias lá em Nova York deve estar passando um dobrado também. Porque é o seguinte, a Quinta Avenida está parcialmente bloqueada, principalmente onde dá acesso à Trump Tower. É a sede dos negócios da Trump Enterprises em Nova York. E os dois últimos andares é o duplex dele. Onde ele vai permanecer. Onde ele vai permanecer. Até quando ele é eleito, antes de se mudar para a Casa Branca, ele ficou um tempo ali na Trump Tower. É um endereço notório dele. O que corrobora, como a gente conversava aqui com o professor Furriel e o Piotr, isso corrobora a favor dele no tribunal, dizendo, olha, eu tenho endereço fixo, eu sou uma pessoa pública, todo mundo sabe onde eu moro, então a chance de eu fugir... É até assustador um ex-presidente ter que colocar tudo isso, né? Para evitar que ele seja preso, porque amanhã nessa audiência de custódia pode terminar com a decretação que ele fique preso preventivamente. Isso a gente não sabe, mas uma coisa a gente sabe. Ele vai se apresentar no tribunal, ele vai ter os 10 dedos... Isso que eu colocaria agora. As digitais escolhidas, e o que é muito comum na expressão americana, vira até uma anedota, depois uma chacota, a mugshot, que numa tradução literal é aquela foto que você estampa na caneca, que é o seguinte, ele vai ser fichado. Ele vai ter a foto dele segurando uma placa com o nome, com a data, tudo. Aquela que a gente vê em filmes de frente e de lado, que a pessoa é fotografada com um número, um registro ali. Exatamente, porque é um registro da passagem dele em um tribunal por conta de responder um caso
judicial. Agora, cabe depois ao tribunal tornar isso público ou não. A gente tem ao longo da história... Então, era uma das questões que eu estava avaliando, inclusive que era uma preocupação da família de Donald Trump, a foto em si, por conta da possibilidade de vazamento e de haver uma especulação e uma repercussão muito grande desta foto. E que eles estavam avaliando a possibilidade de não fotografá-lo por conta disso, porque poderia também significar algum tipo de irregularidade em relação ao vazamento. Então, duas questões que eu te pergunto, que são imagens que as pessoas colocaram em sua cabeça sobre a prisão de Donald Trump. A foto, que representa muito do que a gente sempre viu, e também algemas nas mãos. São possibilidades que podem, que a gente pode ver, mas que há uma dificuldade grande disso acontecer. Por exemplo, principalmente as mãos de Donald Trump algemadas neste caso. Vamos trabalhar com o campo da possibilidade e da probabilidade, tá? Os advogados de Donald Trump, um magnata, então ele consegue acionar ali um time muito parrudo de defesa. Esse time de defesa já está em contato há dias, se não há semanas, com o tribunal para acertar alguns atenuantes destes protocolos. O que ficou determinado é que não vai haver amanhã uma diligência, ou seja, uma ordem que parta do tribunal para busca e captura do réu. Então, os policiais não vão ao endereço dele, não vão algemá-lo e ele não vai chegar no tribunal num carro de polícia. Isso já foi acertado, por isso que nós sabemos que a apresentação dele vai ser nesta terça-feira, depois do almoço, no período da tarde. Tudo marcadinho, né? Porque houve um combinado. Aí se tira a necessidade de algemas, por exemplo. Agora, tem uns outros protocolos que são padronizados. Vai caber ao juiz tentar quebrar isso. O colhimento das digitais, muito pouco provável isso não aconteça, deve acontecer, e o registro, porque isso tem que ficar, a foto tem que ficar registrada nos papéis, né? No processo. Pode ser que seja aberta uma exceção por conta do uso midiático disso, ele é um candidato em potencial, ele tem uma prerrogativa de ser um ex-presidente. Lembrando que ele responde esse caso como uma pessoa comum. Ele não responde esse caso aqui com nenhuma vantagem de ter sido ex-presidente. Mas pode ser que alguns desses detalhes sejam atenuados para que depois isso não seja usado nem a favor nem contra ele numa campanha, para não haver um desequilíbrio da democracia. De novo, estamos aqui no campo da especulação. Favale, há uma questão também que eu estava acompanhando, que há a acusação principal de que Donald Trump não teria ou teria omitido de sua declaração um pagamento que fez a uma atriz pornô que diz que supostamente teve um encontro sexual com ele há alguns anos, mas que todas as acusações ou tudo aquilo para o qual Donald Trump possa responder, a gente vai conhecer amanhã a partir desse júri. É assim que funciona lá? Dificilmente a gente tem acesso a todas as acusações. E por que demanda a formação de um júri para que depois se conheça todas as questões pelas quais Donald Trump possa responder? Então vamos lá. Primeira coisa para a gente entender, o sistema judiciário brasileiro é diferente do americano. E a primeira diferença, ou a maior delas, para o nosso entendimento, é que quase todos os casos judiciais nos Estados Unidos vão a júri popular. Aqui, só um específico, que é homicídio doloso. Mas nos Estados Unidos a gente vê isso em filmes, nos seriados, que as disputas judiciais muitas vezes terminam na decisão de um júri. Neste caso não vai ser diferente. O processo que a gente chama aqui de acatar a denúncia. Aqui é mais simples. A promotoria pega um inquérito policial, faz ali um entendimento, apresenta a um juiz. O juiz decide se acata a denúncia ou não. Nos Estados Unidos, na maioria dos casos, e como aconteceu com Donald Trump, este episódio é feito também por um júri popular, de pessoas que moram em Manhattan, porque é ali que corre o caso, é naquela comarca. Foram pessoas que, chamada de grand jury, que decidiram sim, nós concordamos que há um crime aqui que deve ser julgado numa próxima etapa. Vai se formar um outro júri, esse grand jury já foi desfeito e agora o próximo júri são pessoas completamente independentes dessa que participaram da primeira etapa. E a gente está falando de um ex-presidente. Qualquer decisão dessa tem que ser muito bem, uma decisão meticulosa, porque ela pode vir a interferir nas prévias que devem acontecer em 2024, no qual Donald Trump já sinalizou que quer participar.
Aí são etapas. Ele pode, por exemplo, se candidatar num voo solo, ele não precisa fazer parte de nenhum partido, embora em 234 anos de eleições presidenciais nos Estados Unidos isso nunca aconteceu. Tem uma divisão muito clara entre republicanos e democratas, mas ele pode sair do partido republicano e concorrer de uma maneira isolada, mas se ele preferir, ele pode participar das prévias do partido. A grande preocupação aqui do juiz ou da juíza que vai abraçar esse caso é que a decisão ela impacte o menos possível no processo democrático. Aí voltamos aos parágrafos anteriores, porque a divulgação da foto pode ser aí um elemento midiático a favor ou contra esse pré-candidato. Agora as imagens estão mostrando justamente uma das vias que leva para a Trump Tower. E reforço o que a gente estava falando, o trânsito está completamente bloqueado, existe um batalhão de jornalistas para pegar ali a cena dele chegando em casa e, supostamente, aí os repórteres estão torcendo para que ele apareça e responda talvez uma meia dúzia de perguntas. Pois é, como a gente pode perceber, houve um grande esquema de segurança montado, com barricadas, com gradias ao redor desses locais, por conta da cobertura jornalística, mas também porque, ao se anunciar que Donald Trump iria participar ou iria ao tribunal nesta terça-feira, houve mobilizações, como o Favalli acabou de mencionar para a gente aqui, de ambos os lados. Apoiadores de Donald Trump convocando pelas redes sociais que essas pessoas fossem até esses locais para oferecer apoio a Donald Trump, porque, segundo eles, a perseguição seria não só a Trump, mas a todos que o seguem e que o apoiam ao longo de sua vida política, e também pessoas que são contra Donald Trump e que vão lá com cartazes para falar dessas irregularidades e pedir de fato que ele seja indiciado, que ele responda por essa acusação da qual ele está sendo colocado neste momento. Então, o esquema de segurança ao redor da Trump Tower, onde ele deve passar a noite, ao redor do tribunal, também em Manhattan, foi muito reforçado desde ontem por conta de todas essas questões que envolvem a passagem, esse itinerário que Donald Trump vai fazer ali por esse local. Nós estamos também, enquanto acompanhamos essas imagens ao vivo, com o professor Manuel Furriela, que está conosco conectado, para falar um pouquinho sobre essas possibilidades. Me parece que o comboio ali já chegou, né, Favalli? Eu vou até esperar um pouquinho para falar com o professor, porque me parece que o comboio de Donald Trump já chegou à Trump Tower e a gente vai acompanhar se ele deve agora descer do carro ou não. Ele está ali na frente? Ali, ó. Me parece que sim. Ali. Agora a gente... É ele mesmo ali ou não? Ele está com um terno azul marinho, de um tom mais escuro. A gente vê pelos cabelos loiros que ele tem, que são tão característicos. Alguém com essa descrição passou ali rapidamente e a gente percebe que o cinegrafista ampliou, né, deu um zoom na lente justamente para pegar esse movimento. Agora um outro ângulo, ele entrando no saguão da Trump Tower. Isso. E aí todo esse esquema de segurança ao redor de Donald Trump por conta dessa passagem dele, então, ali pela Trump Tower. E amanhã, por volta de 3h30 da tarde aqui do horário de Brasília, é que ele deve ir ao tribunal para, então, sabermos quais serão as acusações, todas as acusações das quais ele deva ser vítima a partir desse momento.